Devocional Diário. Vivendo na Palavra com o pastor Samuel Santos. Edificando vidas para a glória de Deus. Nós somos salvos para vários propósitos diante de Deus. Segundo Efésios 1, 4 e 5, nós podemos observar que somos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Nós também somos salvos, segundo o versículo 5, para Deus. E segundo o mesmo versículo 5, nós também somos salvos para a adoção de filhos. Somos predestinados para a adoção de filhos. O versículo 5 nos diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Ser adotado por Deus nos faz pensar em como nós éramos órfãos. Deus dá uma importância grande aos órfãos nas Escrituras. Quando nós olhamos para Tiago, percebemos que ele escreve inspirado por Deus, dizendo que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Esse contexto de necessidade era comum para aquele povo, observando pessoas que não tinham como se sustentar por si só, seja por não ter pais, familiares, nos casos dos órfãos, ou seja por não ter mais esposo, no caso das viúvas. Isso nos faz pensar da nossa própria condição antes de sermos adotados por Deus. Nós não tínhamos ninguém de quem pudéssemos depender. E aqui eu menciono não a dependência necessariamente física, mas sim a dependência espiritual. Nós estávamos constantemente procurando algo que desse sentido às nossas vidas, mas nenhuma dessas coisas nos trazia uma dependência eterna. Todas essas coisas eram dependências passageiras, seja um vício, seja até uma coisa boa como a própria família, uma situação financeira boa. Nós estávamos nessa situação, éramos órfãos, precisávamos de alguém que cuidasse de nós em todos os quesitos e principalmente em relação à eternidade, em relação à vida espiritual. E Deus fez isso conosco. Ele nos salva, Ele nos escolhe, Ele nos predestina para cuidar de nós, como filhos adotados pelo próprio Deus. Você já é adotado por Deus? Se você já é adotado por Deus, pela graça de Jesus, busque se aproximar cada vez mais dele e reconhecer o cuidado dele em sua vida, como um pai que cuida do seu filho. Se você ainda não tem ao Senhor Jesus em sua vida, se você ainda não é adotado por Deus, ore a Ele, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Agradeçamos todos pela bênção que é termos um Deus que cuida de nós, que nos salva e que nos adota. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.